Eu encaminhei esse material lá para vocês também. Esse material estava pendente de noções de CNC. Então tá lá no canal da turma do Teams. Pessoal, boa noite novamente, sejam bem-vindos. Hoje nós trabalhamos a parte de funções, as funções preparatórias para deslocamento para máquinas CNC. Nesse comando aqui, nós vamos utilizar o FANUC voltado para o torno mecânico, beleza? Então, vamos nessa. Então, as funções preparatórias indicam ao comando o modo de trabalho, ou seja, indicam à máquina o que ela deve fazer, preparando-a para executar um tipo de operação ou para receber uma determinada informação. As funções são dadas pela letra G, seguida de um número formado por dois dígitos, que varia de 0 a 99. Então, pessoal, essas funções preparatórias é aquela situação que nós comentamos na aula passada. Então, dependendo do perfil da peça, se tem algum arredondamento, tem que informar um código. Então, é o código G. Então, G02 ou G03 que vai fazer aquela interpolação circular. Então, para deixando arredondado uma determinada aresta, tá? Até nós vimos uns vídeos na internet lá onde é que tinha a ponta, a extremidade lá de um eixo, que tinha um formato cilíndrico. Então, aquilo lá é utilizado um comando para fazer aquele arredondamento na superfície dos eixos. Então, as funções podem ser do tipo modal. Então, essas funções, uma vez programadas, elas permanecem na memória do comando, valendo para todos os blocos posteriores, a menos que modificados ou cancelados por uma função. Então, tem funções que são modais, pessoal. Então, por exemplo, numa linha de programação, vou utilizar o G01. Então, ele vai facear e depois desbastar. Eu não preciso pôr em duas linhas de programação o código G01, mas sim apenas uma. Eu faço uma linha de programação informando o G01, ele vai permanecer até que eu insira uma outra informação, um outro código. Então tem as funções preparatórias modais e as não modais. As não modais são funções que toda vez que requeridas devem ser programadas, ou seja, são válidas somente no bloco que as contém. Então seria o caso do G02 e G03. Uma vez você inseriu esse código G, na outra linha você vai ter que inserir novamente. Na outra linha também você vai ter que inserir novamente. Isso para funções não modais. Mas para funções modais, vai inserir uma linha de programação, o código, e ela vai manter na memória do programa. Ela não é desfeita por outra, tá? Já as modais, elas são canceladas por outros códigos. Então, alguns códigos, pessoal, das funções preparatórias para o comando FANUC. Então, ó, o G00, já havia comentado com vocês sobre G00. Acredito que vocês ficavam pensando, esse professor é louco, o que está falando com G00, G01? Então, olha só, essas aqui são as informações de deslocamento e de alguma atividade que essa máquina vai interpretar, né? Em código de máquina. Então, em código de máquina, perdão. O G00 é interpolação linear com avanço rápido. Então, sempre quando nós inserir o G00, a máquina vai se deslocar rapidamente no espaço de usinagem lá, mas ela não vai tocar na peça. Ela avança ou recua rapidamente, sempre que for inserido o G00. Isso para fins para ganhar tempo de produção, tempos de usinagem, utiliza esse código, tá? O G01, olha, percebam, o G01 já é interpolação linear com avanço programado. Então já tem uma programação de avanço, onde vai ter que fazer a usinagem da peça. Então, o G01, sempre quando for fazer um avanço com deslocamento, com avanço programado, utiliza o G01. Então, o G01 é utilizado para a usinagem propriamente dita. O G02, interpolação circular no sentido horário. O G03, interpolação circular no sentido anti-horário. Então, são arredondamentos em superfícies de peças
que utilizam esses dois códigos. O G04, tempo de permanência com endereço em X. O G28, olha, deslocamento em relação ao ponto de referência da máquina. Então, são vários códigos que são utilizados para usinagem em CNC. Ó, o G33, ciclo de rosqueamento básico. Então, se o programador ou até mesmo o operador da máquina quer fazer uma rosca, ele vai ter que utilizar uma dessas funções, que é o G33 ou o G... não me recordo agora qual que é um outro código, que é para ciclo de rosqueamento já avançado. Seria com algumas estratégias mais avançadas. O G33 é o módulo básico. Deixa eu só ver aqui rapidamente, se não está aqui. Olha só, o G76, ó, ciclo de abertura de rosca. Então, o G76 é o ciclo de abertura de rosca. E o G33, ciclo básico de roscamento. Ambos é para fazer rosca, só que são formas diferentes. O G40, então, desativa a compensação de raio do corte da ferramenta. O G41 ativa a compensação de corte à esquerda. O G42 ativa a compensação do raio de corte à direita. O G53, deslocamento a partir do zero ponto da máquina. Então, se é possível ou não utilizar esse G53. O G54 ativa o primeiro deslocamento do ponto zero. O G55 ativa o segundo deslocamento do ponto zero. Então, isso aqui nós não vamos utilizar. É possível utilizar, mas não vamos utilizar isso aqui nas nossas aulas de programação. Tá? Não é necessário utilizar aquelas informações, aqueles códigos. Olha só, pessoal. O G70, ciclo de acabamento. G71, ciclo de desbaste longitudinal. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem aqueles exercícios de encontrar os pontos em uma superfície de uma peça, em um desenho técnico. Então, com aqueles pontos, nós vamos fazer, utilizando o G71 e o G72, um ciclo de desbaste longitudinal e o G72, ciclo de desbaste transversal. Então, vocês vão perceber que por que eu pedi para vocês já ir identificando os pontos dos vértices dos objetos em 2D que eu apresentei para vocês no AutoCAD. Ó, G80 cancela ciclo de furação, G83 ciclo de furação profunda, o G90 ativa coordenadas em valores absolutos, o G91 ativa as coordenadas em valores incrementais, G92 limita a rotação do fuso numa velocidade específica, então a máquina trabalha até 15.000 RPM, então você utiliza o G92, que ela não vai chegar, em função do perfil da peça, em 15.000 RPM, vai limitar lá em 2.000 RPM. Então utiliza o código G92. O G94 define o avanço em milímetros por minuto, o G95 define o avanço em milímetros por rotação, o G96 define o valor do giro em velocidade de corte constante, e o G97 define o valor de giro em rotações por minuto. Então, fica muito a critério do programador utilizar o G96, G92, G97 para o que ele queira desempenhar como usinagem de algum objeto. Então, olha só, pessoal. Além desses códigos G, existem as funções miscelâneas. Então, essas funções, elas formam um grupo de funções que abrangem os recursos da máquina, não cobertos pelas funções preparatórias, de posicionamento, auxiliar, especial, ou seja, não são complementares. Essas funções têm formato M, então 3 dígitos, no máximo 3 dígitos e também 3 códigos em uma mesma linha de programação é possível inserir. Então, M, pessoal, nós vamos informar qual que é o sentido de giro da placa, da máquina, se vai ser sentido horário, se vai ser sentido anti-horário, se nós vamos ligar o fluido refrigerante ou desligar o fluido refrigerante, nós vamos utilizar essas funções, não mais com o código G, mas sim com as funções miscelâneas, com o M. Então, olha só, algumas funções disponíveis. M00 interrompe a execução do programa e desliga a placa.
O M03 liga o eixo árvore no sentido horário. M04 liga o eixo árvore no sentido anti-horário. M05 desliga o eixo árvore totalmente. O M07 liga o óleo refrigerante. O M09 desliga o fluido refrigerante. O M10 fecha a placa. M11 abre a placa. M28 avança um mangota. Então, diferente do código G, isso aqui são recursos para que complementam a usinagem, fixação, entre outras situações dessas máquinas operatrizes, tá? O M30 também nós vamos utilizar, sempre nós vamos utilizar esse M30, sabe aonde, pessoal? No final do programa. Quando vocês relatarem um programa, escreverem um código de programação de acordo com o perfil da peça, o último bloco vocês vão colocar M30, que vai dar como encerrado o programa. É que finalizou a usinagem da peça. Tá? Funções auxiliares para a programação do comando FANUC. Então, as funções auxiliares formam um grupo de funções que completam as informações transmitidas ao comando através das funções preparatórias de posicionamento, principalmente com informações tecnológicas. Dentre as funções auxiliares, podemos destacar as seguintes. A função O. Essa função, pessoal, ela identifica o número do programa ou subprograma. Ela é composta por 4 dígitos, podendo variar de 0001 até 9.999. A função O sempre vai ser quando nós quisermos nomear um programa. Não, vai ser a usinagem do eixo principal, do redutor paralelo da SEW. Sei lá, modelo, 1550. Então, sempre quando for fazer o programa para fazer um determinado objeto, uma determinada peça, o nome do programa tem que ser um O. Então, O e mais um número que vai complementar esse programa. É possível também você informar o nome do eixo abrindo os parênteses. Então, se você abrir e fechar os parênteses, o programa ele não lê, passa despercebido. Então, não vai dar um erro na hora da usinagem. Então, um exemplo aqui, o programa número 1965, então é o 1965. Função N, então define o número da sentença, o número do bloco ou o número da linha do programa. Exemplo, N50, então vai estar na linha 5, dependendo do tipo, como que vai ser contabilizada o número da sentença, se vai ser N1, N2, N3, ou N5, N10, N15, ou N10, N20, N30, N40, N50, então é possível fazer dessa forma. Então, no nosso caso aqui, se der algum erro, vai sinalizar lá no número da linha. Então, N50 tá com um O no lugar de um zero. Então, o programa não entende aquilo lá como uma linguagem de máquina. Mas o N é só para numerar as linhas de programação. A função T, pessoal, é usada para selecionar as ferramentas no Revolver, informando a máquina seu zeramento ou realizando o preset, raio do inserto, sentido de corte e corretores. Programa-se o código T acompanhado de no máximo 4 dígitos. Os 2 primeiros dígitos definem-se a localização da ferramenta no Revolver e seu zeramento preset. E os 2 últimos dígitos definem o número do corretor de ajustes de medidas e correções de desgaste do inserto. Então, percebam, T0101. O T01, o primeiro T01, ele está informando que está posicionando a ferramenta no número 1 do revólver, ou do magazine lá. No nosso caso aqui é revólver, lá no castelo da máquina. Então, a ferramenta de desbaste externo ela está no T01. Então, se você vai fazer um desbaste externo, você não pode chamar no programa T05, que T05 é um outro armazenamento lá no revólver que está a ferramenta de roscar. Então, vocês têm que saber qual que é a ferramenta que está acoplada na numeração lá do revólver da máquina. E os 2 últimos é a correção das medidas e desgaste do inserto. Então, você consegue ajustar essa numeração
caso ocorra um desgaste no inserto. Então, está fazendo determinada peça, lá foi feita 500 peças. Então, ocorreu um desgaste. Então, é possível compensar essas medidas de desgaste do inserto, ajustando esse 0,1, os dois últimos números. Pessoal, aqui a função S, então, refere-se a speed, rotações por minuto ou velocidade de corte. Exemplo, S500 é igual a 500 RPM, dependendo da função G97. Se fosse a função G96, seria S500, que retrata-se como velocidade de corte. O F refere-se ao avanço. Então, sempre quando for utilizar o G01, tem que utilizar o avanço programado. Então, nesse exemplo, F0.2, o avanço de 0,2 décimos de milímetros por rotação. Tá? Então, o F sempre é inserido quando tiver um deslocamento programado. Você vai inserir o avanço desse deslocamento. Olha só, a função EOB, ou conhecida como End of Block, ela é utilizada no final de cada bloco ou sentença com o intuito de finalizá-la para que outra possa ser aberta. Então, toda a linha de programação, quando nós começarmos a fazer essa linguagem de programação, nós vamos utilizar, ao término de cada linha, esse ponto e vírgula, que é a função EOB. Então, indica ao programa que finalizou aquela sentença. Então, deu um passo. Então, depois desse passo, vai iniciar o outro passo. Então, utilizamos lá o M04, ponto e vírgula. Então, ligou a placa no sentido anti-horário. S500, ligou a velocidade de corte em 500 rotações por minuto. G01, Z100. Então, e o end block vai deslocar todo passo a passo do programa. Depois eu acho que hoje nós vamos fazer um programinha já para vocês entenderem como que vai funcionar, tá? Mas sempre que terminar uma linha, uma informação que o programador está fazendo, ao terminar aquela sentença ali, aquela linha de programação, utilize-se o ponto e vírgula, a função EOB. Aqui, conforme eu já tinha mencionado antes, então os parênteses permitem inserção de comentários. Os caracteres que vierem dentro dos parênteses são considerados comentários e são ignorados pelo comando. Então, para facilitar a identificação do programa, recomenda-se inserir um comentário para definir o nome da peça que está sendo programada. Então, olha só, a peça é o 1965, mas trata-se de uma peça-prova. Vai ser o nome do componente, o nome do objeto que vai ser usinado, tá? Então, o programa não considera o que está dentro dos parênteses. Então, só vai entender, o programa entender que só tem o nome. Mas aqui seria uma informação auxiliar para o programador e para quem vai receber ou quem vai utilizar, quem vai complementar esse programa posteriormente. Beleza, meus amigos? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Por enquanto, não. Beleza, então vamos tocar o barco. Tem algum software que faz essa Como? simulação Desculpa, aí? não Tem algum entendi, Luiz. software? Tem algum software que faz essa simulação aí de torno CNC aí? Tenho, vou disponibilizar para vocês. Beleza. Hoje eu até estava instalei hoje que eu não testei. Depois nós vamos fazer uma simulação, ainda hoje. Então aqui, pessoal, o sistema de interpolação do comando FANUC, que vai estar incrementado no software que eu vou apresentar para vocês depois. Então, olha só, interpolação linear com avanço rápido é a função G00, conforme nós comentamos na apresentação anterior. Então, essa função realiza movimentos no eixo com maior velocidade de avanço, disponível para cada modelo de máquina, devendo ser utilizado somente para posicionamento sem nenhum tipo de usinagem. Então, o G00 é deslocamento de avanço, recuo de ferramenta posterior ou anterior à usinagem. Tá? Então, é só para deslocamento com maior rapidez
e ganho de tempo na usinagem. Agora sim, olha só, interpolação linear com avanço rápido da função G01. Então, essa função realiza movimentos retilíneos com qualquer ângulo calculado através das coordenadas de posicionamento descritas, utilizando-se uma velocidade de avanço f, pré-determinada pelo programador. Foi o que eu comentei também anteriormente. Então, sempre que nós utilizarmos o G01, nós vamos ter que inserir um avanço de corte. Então, nós vamos definir um avanço de deslocamento dessa ferramenta. Milímetros por rotação, tá? Então, nós vamos informar essa informação que vai complementar o G01, que é deslocamento linear com avanço programado. Vamos perceber aqui, pessoal. Vamos analisar aqui um desenho de uma peça que seria usinada. Então, aqui nós temos um material bruto, aqui de 50 milímetros. Nós podemos entender que seria uma peça cilíndrica maciça. Aqui nós estamos utilizando os pontos. Então, olha só, para o P1, do ponto zero máquina até onde está a ferramenta posicionada, para Z nós temos 300 milímetros. Olha só, o zero máquina está aqui, aqui nossa referência da ferramenta. Então tem 300 milímetros. O diâmetro de X está em 240 milímetros. Então, o diâmetro que consegue ir para o ponto 1 da ferramenta X está 240 milímetros. Percebam, pessoal, para o P2, o que acontece? Em X, ele está zero, ou seja, está no centro da peça. Então, 0 para X e 3 para Z. Porque, provavelmente, aqui foi feito o preset dessa ferramenta e o 0 em Z está tocando nessa peça, nessa distância aqui, digamos, de 55 milímetros. Tá? Então, 0 em X e 3 para Z. Para o ponto P3, percebam, P3 tocou na peça. O P3 está aqui, tocou bem no centro da peça. Então, 0 em X e 0 em Z. Tá? P4, X, 30. X é sempre diâmetro, tá? Não se esqueçam disso. Então, X para o ponto P4, do ponto P3 para o ponto P4, então foi em 30 em X e 0 em Z. Ó. Não teve deslocamento no sentido longitudinal aqui em Z, apenas em X, então 30 milímetros. Então, perceba, pessoal, aqui para nós, aos nossos olhos, aqui seria 15 milímetros, só deslocou o raio. Não, no programa nós vamos inserir o diâmetro, tá? Então, X30 para o P5. Percebam, 30 em X manteve aqui o 30 milímetros em X num deslocamento de menos 30. Então, deslocou aqui menos 30 milímetros pro ponto, até o ponto P5. Para o ponto P6, 50 milímetros em X e menos 40, porque aqui trata-se de uma coordenadas, um sistema de medições absoluta. Ele contou aqui como zero aqui no ponto da máquina, como zero peça em Z. Então, se nós temos 30 aqui no deslocamento até o ponto P5, olha só, nós temos 40 até o ponto P6. Então, 50 em X e menos 40 em Z. Se fosse incremental, aqui seria menos 10. Concorda comigo? Então, aqui nós estamos utilizando o sistema de coordenadas absoluto. Sempre contabiliza o zero peça aqui na face da peça. Então, 30 para o próximo ponto, 40, menos 40. E para o ponto P7, 53. Então, terminou aqui a usinagem, está com 50 milímetros de diâmetro, saiu 3 milímetros e retornou aqui para o ponto P1. Então, Z 240, Z300, X 240. Tá? Então, esses aqui foram os pontos. Galera, olha só. Aqui está a estrutura do programa CNC para esse tipo de coordenadas. Então, olha só, qual que é o primeiro passo que nós temos que fazer para fazer a programação CNC? Inserir um nome, dar um título para esse programa. Então, todo programa vai ter um título. Então, com qual letra mesmo começa o título dos programas? Ó, Com um O. É O e mais 4 dígitos. Como esse aqui é o primeiro programa, aqui é um exemplo, então O0001. Abre parênteses,
exemplo 1. Então, o comando ali, depois quando for rodar no simulador, ou até mesmo na máquina, ele desconsidera o que está dentro dos parênteses, os comentários que estão dentro dos parênteses. Olha, pessoal, na segunda linha, isso aqui foi a primeira linha, já leu o programa, caiu na segunda linha. N05, nós temos aqui um número da linha. Chamou o Z53, digamos que vai contar como o zero na origem, o zero peça aqui. G00, X40, Z300, T00. Não foi chamada a ferramenta ainda. Então, tem aqui vamos pensar que aqui tem um revólver com várias ferramentas. Agora é o seguinte, pessoal. Caiu na outra linha de programação. O G54 vai iniciar o primeiro comando da origem da peça. Então, vai deslocar até aqui. Tá? Ainda não começou a fazer nada ainda, pessoal. São só informações preparatórias. Agora sim, ó, chamou a ferramenta T0101. Se aqui tivesse uma ferramenta de bedame, ia girar o revólver e ia ser posicionada a ferramenta lá da máquina que tem o 01. Então, T01 é o mesmo código que está no revólver da máquina. Então, eu chamaria a ferramenta de acabamento externo. Agora sim, pessoal. Chamou a ferramenta, o código G96 S400M4. Então, G96 é a velocidade de corte constante em 400 metros por minuto. Nós vamos ter o G0, o G96 e o M4. O que seria o M4 lá nas funções miscelâneas? Agora nós não temos, não vou abaixar o slide aí. Mas é o sentido de giro da placa. Então, o M0, o M4 seria sentido horário nessa condição. Então, já programamos mais essa linha. G92, pessoal. Então, limite de rotação do fuso, que vai até 5.000 RPMs. Mas a máquina vai a mais. Mas aqui é o limite de rotação do fuso da máquina. Olha só, pessoal, agora começou a girar a placa, já no sentido horário, já tem as informações de velocidade. G00, agora que vai vir deslocar até aqui para o ponto P2, percebam, ó, G00, X0, Z3. Então, o G00 vai fazer com que essa ferramenta, esse revólver aqui, desloque muito rápido até o ponto 2. Então, ele veio rapidamente até o ponto 2 e parou aqui. Essa foi esse código. E o que aconteceu também aqui no G00 veio rapidamente na coordenada 0 e Z3. E o M07, que liga o fluido refrigerante. Então, aqui chegou rapidamente, a máquina já está ligada, chegou até esse ponto, mas é muito rápido, pessoal. Mas cada linha vai ser programada linha por linha. Agora começou, ó, G01. G01 é deslocamento com avanço programado. Z0F3, o avanço de 0,3 décimos por milímetro de rotação, talvez. Então, bateu aqui no zero, Z0, tocou na peça. Qual que é o próximo código? Próxima linha, N40, G01, X30. Então, agora a ferramenta veio usinando até aqui em cima, até o ponto 04. Para o ponto N50, G01, X50, Z-40. Então, opa, então aqui, ó, no N45, Z-30. Ó, G01 é uma função modal. Eu não precisaria ficar informando esse G01 desde aqui de cima. Se eu colocasse aqui só X30, nessa outra linha só Z-30, o programa vai entender, porque ela vai entender que está o comando ativo indo no G01, a não ser que eu desative inserindo outro comando G. Tá? Então, olha só. Para o G01 aqui, tocou na peça, foi para o ponto P4, X30. Para o N45, ainda manteve o código G01 num deslocamento de Z-30. Então, fez isso aqui. Tocou na peça, usinou 30 aqui e agora veio para 30 nesse sentido esquerdo, aqui, até o ponto P5. O N
50, olha só o que acontece. Agora está na mesma linha de programação x50, z-40. Por mais que usinou aqui em 30 milímetros, o programa vai entender que está contando aqui como zero peça. Então, se está na mesma linha de programação x50 e menos 40, o que ele vai fazer? Uma usinagem angular. Então, nesse sentido, até o ponto P6. Tá? N55, G01, X53, então saiu da usinagem, foi até o ponto P7. E olha só, o N60, G53, G00, X240, Z300, T00, M9. Desligou o fluido refrigerante, realizou o deslocamento muito rápido até a sua posição de reset, aqui, ou posição zero máquina aqui da nossa ferramenta. E o último código aqui desligou o programa. Então, acabou. Vai desligar até a máquina quando cair no M30. Terminou a usinagem. Pessoal, aqui tá legal para vocês entenderem. Tá faltando algumas informações nesse código, é só um exemplo de como se comportaria o deslocamento dessas ferramentas, mas depois eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como nós vamos fazer uma usinagem de uma peça. E, professor, Opa! como é que o CNC ele faz para tipo tirar a referência do zero peça? Ele encosta ali, daí ele tem algum sensor, alguma coisa que identifica que Boa, que tocou na boa, peça? Como que é? boa, Luiz. Olha só, muito boa a tua pergunta. Então, olha só, está referenciada a ferramenta aqui com o zero máquina. Nós vamos ter que deslocar com o joystick, tá? Ou no comando lá no painel da máquina, em centésimos, em milímetros, até mesmo milésimos de milímetros, até tocar na peça. Quando tocar na peça, nós vamos falar que ali vai ser o zero peça para X, numa determinada usinagem. Vamos usinar primeiro um pouquinho e vamos zerar. Então, falar para a máquina que aqui vai ser o zero dela. Depois que você Ah, referenciar, ela vai estar aqui, mas ela vai contar como zero depois que naquele zero que você informou para ela. entendi. Beleza. Então é deslocado manualmente, tem um joystick que vai girando e vai deslocando manualmente. Você que vai encaminhar para fazer o preset das ferramentas. Então, se Sim. fazer o preset de uma ferramenta, de todas as ferramentas, depois é só alimentar a máquina que vai ficar aquelas informações daquele zero peça. Beleza. Olha só, pessoal, função G02, interpolação circular, raio, sentido horário. Então, essa função executa a operação de usinagem de arcos pré-definidos através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos. Essa função G02 é um comando não modal, que cancela ou é cancelada pelas funções G00, G01 e G03. Então, se ocorrer uma informação de G01 ou G00, já cancela a função G02. Então, percebam, pessoal, aqui o X seria a posição do arco final, o Z a posição do final do arco, o R o valor do raio. Olha, perceba que aqui é uma informação para a utilização desse comando G02 ou G03. X, nós temos que informar aqui a posição final do arco em X, a posição final do arco em Z, valor do raio e aqui nós vamos ter que informar o avanço de trabalho, que é um opcional. Ó, G03, interpolação circular de raio, sentido anti-horário. Então, G02 é sentido horário e G03 sentido anti-horário. Onde nós temos aqui o X, posição final do arco, o Z, posição final do arco, o raio e o avanço. Então, aqui como ficaria a utilização da usinagem com esse G03 e G02. Se for uma torre dianteira ou torre traseira, percebo que é diferente. Ó, aqui é nesse sentido. E aqui vai nesse outro sentido. Aqui e aqui. G02 e aqui G02. Bom, acho que ficaria até igual. Tá certo. Tá? Simetria inferior, simetria superior. Para cabeçotes com máquinas com os revólveres torre dianteira ou torre traseira. Aqui, pessoal, a mesma situação.
que nós vimos no slide anterior. Só que olha só, tem os pontos, tem as mesmas informações, só que o que vai mudar na peça, na outra peça, o que fez? Aqui veio retilíneo, foi aqui até o ponto P6 e foi até o ponto P7 num ângulo, digamos, determinado, com um diâmetro de 50 num deslocamento de menos 40 em Z. Agora, com a utilização do comando G02, nós conseguimos fazer essa interpolação circular. Então, percebam, vamos chegar aqui no G de igual a máquina, G00, G0, Z3, M7. Então, está aqui no ponto P2. No ponto 35, na linha 35, ó, já foi lá para o G01, Z0, com avanço de 0.3. Tocou na peça. O próximo código, ó, G01X10. Então, só subiu 10 milímetros aqui em X. E na linha N45, chamou o G02. Ó, G02 vai fazer a usinagem nesse sentido aqui. Então, a informação que foi informada para o G02 foi X30, raio 10. Então, vai fazer que o diâmetro aqui é 30 e o raio vai ser de 10 milímetros. Então, contabilizando aqui como raio, aqui foi 20 milímetros. Então, 10 na verdade, raio 10. Mas contabilizando aqui 20, subiu 10 aqui, no caso 5, então 10, 15, 15, 30, que é os 30 milímetros do diâmetro. Então foi informado o G02 para fazer essa interpolação de acordo com o raio desejado. No ponto P6 aqui, então G01, Z-30. Aqui no código N50, então deslocou até aqui, pessoal. No código, no ponto P6, na linha N55, ó, já chamou um outro código de interpolação circular. Então, G03, onde foi informado as coordenadas de X50, desse ponto ele vai finalizar em 50 com raio de 10 milímetros, num deslocamento de 40. Então, estava 30 aqui, então ele fez a usinagem, essa interpolação circular aqui, utilizando o código G03 até o ponto P7. Depois, G01 foi para o ponto P8, em 53 milímetros, olha só, X53, e depois finaliza voltando à sua referência inicial, as ferramentas ou o revólver da máquina e finalizando. Então, X240, Z300, T00, M9. Então, desse ponto que ela voltou à sua posição de referência. E o último código aqui foi o M30. Galera, tudo certo por enquanto. Agora o bicho vai pegar. Eu vou finalizar, pessoal, esse vídeo, essa gravação, porque o que estava acontecendo? Eu fui tentar colocar ontem, vocês não me deram uma resposta se foi possível a visualização dos vídeos no Teams lá, conforme vocês falaram que iam baixar lá aquele stream lá, aquele aplicativo para visualização, vocês não me informaram. Foi possível visualizar ou não? Eu não consegui. Mas Não. baixou e não deu certo. Baixei e não deu certo. Então, pessoal, eu fui carregar todos os vídeos lá que nós fizemos, todas as nossas aulas que nós tivemos até esse momento online, eu fui carregar numa página do YouTube. Só que no YouTube tem um limite mínimo ou um limite máximo, o tempo de duração do vídeo. E nossos vídeos estão muito extensos, então não foi possível carregar as videoaulas que eu fiz até o momento. Então, em função do tamanho que ficou muito grande, então teve aulas aí que teve mais de 2 horas e não dá para carregar esses vídeos lá. Eu vou tentar, eu acho que eu vou deixar um driver disponível, eu passar o endereço da nuvem para vocês fazerem o download, caso vocês queiram, tá? Ou vou editar aqueles vídeos lá, fracionar, desmembrar um pouco eles e deixando num tamanho adequado pro YouTube. Pessoal, vou abrir então o AutoCAD aqui, nós vamos fazer uma peça, já vamos fazer a simulação dela. Mas antes disso, foi o que eu falei para vocês, vou encerrar essa aula,
essa gravação e vou iniciar a gravação novamente.